A biofísica da percepção, o espectro invisível. A ciência moderna define a luz visível como uma estreita faixa entre 380 e 750 nanômetros. Abaixo disso, entramos no reino do infravermelho, IR, a ciência do JWEST. O James Webb utiliza instrumentos como o MIRI, Mid-Infrared Instrument. A importância técnica do infravermelho reside na sua capacidade de contornar a extinção interestelar. Partículas de poeira cósmica bloqueiam a luz visível, mas o infravermelho, com comprimentos de onda maiores, dobra-se ao redor dessas partículas, revelando o que está atrás da cortina. O mistério ancestral, civilizações como as que construíram Göbekli Tepe ou os egípcios pré-dinásticos, frequentemente se referiam ao sol de meia-noite ou a uma luz que brilha na escuridão. Tecnicamente, se você pudesse ver em infravermelho, a noite não seria escura, ela seria uma tapeçaria de calor radiante. O enigma da glândula pineal. Alguns especialistas em neuroteologia sugerem que a sensibilidade ancestral ao invisível pode estar ligada a uma maior atividade da glândula pineal, que em répteis e alguns ancestrais evolutivos funcionava como um terceiro olho sensível à radiação térmica. 2. Göbekli Tepe, o ressonador de fótons e a semente oculta. Ao analisarmos o sítio de Göbekli Tepe, a Proxir 9600 a.C., encontramos o Pilar 43, Vulture Stone. Densidade técnica aqui surge quando cruzamos a posição das estrelas com a detecção de gás interestelar. Mapeamento de nebulosas. JWST revelou que regiões como a nebulosa de Órion e os pilares da criação são densas em luz oculta, calor de formação estelar. Em Göbekli Tepe, os alinhamentos apontam para a fenda escura da Via Láctea, uma região que, a olho nu, é apenas um vazio negro, mas que no infravermelho é o ponto mais brilhante e ativo de criação estelar da nossa galáxia. A luz negra dos Sumérios. Textos cuneiformes posteriores falam do Abzu, um oceano profundo de sabedoria que é escuro, mas luminoso. Essa é a descrição perfeita de um corpo negro ou de uma nuvem molecular fria, sendo aquecida por dentro por protoestrelas. Exatamente o que o James Webb está fotografando. 3. A tecnologia da pedra, calcário e memória térmica. Um aspecto raramente discutido com densidade técnica é a capacidade térmica e piezoelétrica dos materiais usados em locais como Göbekli Tepe e as pirâmides de Gizé. Durante o dia, ele absorve radiação térmica. À noite, ele a emite em frequências infravermelhas. O mistério da emissão de calor. Em 2015, o projeto Scan Pyramids detectou anomalias térmicas na Grande Pirâmide. Essas manchas de calor indicam vazios ou passagens invisíveis. Código oculto. Seria possível que os antigos estivessem manipulando o infravermelho passivo, emissão térmica das pedras, para criar mapas térmicos visíveis apenas em estados alterados de consciência ou sob condições atmosféricas específicas. Ciência moderna usa termografia para o que os antigos podiam chamar de ver a alma da pedra. Paro. O enigma da precessão e o relógio cósmico. O maior mistério técnico é a precessão dos equinócios. A cada 25.920 anos, o eixo da Terra completa uma volta, alterando quais estrelas vemos. Conhecimento impossível. Para detectar a precessão, seriam necessários milhares de anos de observação astronômica contínua e registros matemáticos que não existiam há 12.000 anos. No entanto, os pilares de Göbekli Tepe codificam a posição das estrelas com precisão milimétrica para aquela época. Convergência com o Webb. O James Webb está nos permitindo ver galáxias tão distantes que elas estão sofrendo o redshift, desvio para o vermelho. Isso significa que a luz delas esticou e agora só é visível no infravermelho.
A tese do mapa de retorno. O enigma final é: se os antigos mapearam o céu com tal precisão, focando no que era invisível, infravermelho, eles estavam tentando nos dizer que a origem da vida não está na luz que vemos, mas na energia que sentimos? A bioquímica dos pilares da criação. Fábricas de matéria orgânica. Localizados na nebulosa da Águia, M16, a cerca de 6.500 anos-luz de distância. Os pilares da criação são colunas de gás interestelar e poeira que se tornaram o símbolo máximo da maternidade estelar. O mecanismo de fotofabricação. A densidade técnica deste local é revelada pelo instrumento NIRCam do James Webb. Ao contrário do Hubble, o infravermelho próximo do Webb penetra a opacidade do gás hidrogênio para revelar as protoestrelas em seu interior. Glóbulos gasosos de evaporação, EGGs, são as densas protuberâncias nas pontas dos pilares. Dentro deles, a gravidade colapsa o gás até que a fusão nuclear comece. Presença de hidrocarbonetos. James Webb detectou a assinatura de moléculas orgânicas complexas, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PHs. Estes são os tijolos da vida, forjados no coração de nuvens moleculares frias. 2. A semente de Anu, a cosmologia do Numun. Na teologia suméria, Anu, ou An, representava a personificação do céu e a fonte original de toda a ordem cósmica. O termo Numun, semente, aparece em textos como o Lugal e o Enuma Elish, para descrever o potencial vital que desce das esferas superiores para a Terra. A conexão com a água do céu, Anki. O conceito de que o céu, An, e a Terra, Ki, estavam originalmente unidos por uma substância primordial que continha as sementes de todas as formas de vida. O enigma do Abzu. O Abzu não era apenas água subterrânea, mas um reservatório de sabedoria e matéria-prima divina. Especialistas em assiriologia, como Samuel Noah Kramer, destacam que para os sumérios, as estrelas não eram apenas pontos de luz, mas manifestações físicas dessas sementes divinas em constante gestação. 3. Cruzamento de dados, panspermia e a direção do fluxo. O mistério se aprofunda quando analisamos a panspermia litopanspermia, a teoria científica de que a vida pode ser transportada por cometas e poeira estelar. A sincronia técnica. Ejeção de massa. Estrelas jovens nos pilares da criação ejetam ventos estelares que dispersam moléculas orgânicas e água pelo espaço. O objeto de Anu. Em Göbekli Tepe e na Suméria, os deuses, Anunnaki, são frequentemente retratados carregando o bandudo, o balde ou cesto. Arqueoastrônomos como Martin Sweatman propõem que esses cestos simbolizam o transporte de conhecimento ou vida, uma metáfora para cometas que trazem elementos químicos essenciais para a Terra. A escada de Anu. O caminho de Anu era a faixa central do céu, o equador celeste. É nesta faixa que residem muitas das nebulosas de formação estelar que hoje o James Webb mapeia com precisão, velando que a semente de Anu pode ser uma descrição poética para a ejecção de compostos orgânicos dessas maternidades cósmicas. 4. O enigma da consciência cósmica. O mistério técnico final reside na pergunta: como civilizações antigas associaram a criação a locais específicos que são, de fato, os pontos de maior atividade criadora do universo visível? Observação atmosférica. Sem a poluição luminosa e atmosférica moderna, o olho humano podia distinguir variações sutis no brilho das nebulosas. O que chamamos de pilares da criação poderia ser percebido como uma estrutura ou coluna divina. Sincronicidade matemática. Os ciclos de precessão registrados em Göbekli Tepe mostram que esses povos rastreavam o movimento da Terra em relação a esses centros de criação estelar por milênios. Conclusão da densidade técnica.
A maternidade estelar e a semente de Anu são dois lados da mesma moeda. A ciência moderna fornece o mecanismo, infravermelho, fusão nuclear, pHs, enquanto a tradição ancestral preservou o propósito, a origem da vida vinda do céu. James Webb confirmou que os pilares da criação estão vivos com o nascimento de novos mundos, validando a intuição milenar de que o céu é um campo fértil, saturado de sementes prontas para cair em solo propício. O verdadeiro mistério não é se a vida veio do espaço, mas se os antigos possuíam um mapa dessas maternidades muito antes de possuirmos espelhos revestidos de ouro para vê-las. Física das ondas estacionárias em recintos circulares. A característica arquitetônica mais marcante de Göbekli Tepe é a sua geometria circular ou subcircular com pilares em forma de T. Ressonância e modos de cavidade. Frequência fundamental. Estudos realizados em estruturas megalíticas similares ao redor do mundo, como o hipogeu de Hal Saflieni, em Malta, identificaram uma ressonância predominante na faixa de 110 Hz a 111 Hz. O mistério de Göbekli Tepe. Embora o sítio seja a céu aberto hoje, as evidências sugerem que os enclaves eram cobertos ou semi-enterrados. A disposição dos pilares de calcário maciço atuaria como difusores e refletores sonoros. O calcário, sendo uma rocha densa e levemente porosa, possui um coeficiente de absorção sonora baixo, o que favorece a reverberação prolongada. Cálculo de modo. Se considerarmos o diâmetro médio dos enclaves, aproximando 10 a 20 metros, as frequências de ressonância natural coincidem com tons baixos e profundos, subgraves, que não são apenas ouvidos, mas sentidos mecanicamente pelo corpo humano. Vibração somatosensorial. A frequência de 111 Hz. A neurociência moderna, por meio de eletroencefalogramas, EEG, demonstrou que a exposição prolongada à frequência de 111 Hz provoca uma alteração específica na atividade cerebral. Desativação do córtex pré-frontal. Ocorre uma redução temporária da atividade no córtex pré-frontal esquerdo, responsável pela lógica e linguagem, e uma mudança de dominância para o lado direito, ligado à intuição e processamento emocional. Indução de estados delta e teta. Essas frequências sonoras auxiliam o cérebro a entrar em estados de transe profundo, similares aos alcançados em meditação avançada. Conexão com a criação. No contexto ritualístico de 11 mil anos atrás, criar não era um ato físico, mas um ato de percepção. Ao sintonizar o cérebro com a ressonância do templo, o indivíduo experimentaria a dissolução do ego, o que muitos textos antigos descrevem como o retorno ao estado original de unidade com o cosmos. Nos primeiros 380 mil anos do universo, a matéria, baryons, e a radiação estavam acopladas em um plasma denso. As flutuações de densidade criaram ondas de compressão e rarefação, essencialmente ondas sonoras gigantes que viajaram pelo plasma. A escala de Krista, essas ondas, oscilações acústicas de baryons, ou BAO, ditaram a distribuição das galáxias. O universo tem uma assinatura sonora, impressa em sua estrutura em larga escala. Nos primeiros 380 mil anos do universo, a matéria, baryons, e a radiação estavam acopladas em um plasma denso. As flutuações de densidade criaram ondas de compressão e rarefação, essencialmente ondas sonoras gigantes que viajaram pelo plasma. A escala de Krista, essas ondas, oscilações acústicas de baryons, ou BAO, ditaram a distribuição das galáxias. O universo tem uma assinatura sonora, impressa em sua estrutura em larga escala. O calcário como transdutor. O calcário de Göbekli Tepe é rico em cristais de calcita, que possuem propriedades piezoelétricas, geram carga elétrica sob estresse mecânico. O som, vibração, aplicado a esses pilares massivos, poderia, teoricamente, gerar campos eletromagnéticos sutis, litofonia e transmissão de dados. O calcário de Göbekli Tepe é rico em cristais de calcita, que possuem propriedades piezoelétricas. O som aplicado a esses pilares massivos
poderia gerar campos eletromagnéticos sutis. Transmissão infrassônica. Elefantes e baleias usam infrassom para comunicação de longa distância. Sítios como Göbekli Tepe poderiam ter funcionado como balizas sonoras. Frequências baixas viajam por quilômetros através do solo, criando uma rede de comunicação invisível. Conclusão: a ciência do sagrado. O mistério da arqueoacústica em Göbekli Tepe sugere que não estamos olhando para um povo primitivo com crenças supersticiosas, mas para engenheiros do som que compreendiam a física da ressonância. Enquanto o James Webb detecta os ecos infravermelhos das primeiras estrelas formadas pela compressão sonora do vácuo primordial, a arqueoacústica revela que nossos ancestrais construíram amplificadores de pedra para experimentar essa mesma frequência de criação em sua própria mente. O enigma final é: o som que eles buscavam replicar era a representação acústica da própria lei física que deu origem ao espaço-tempo. A engenharia do ocultamento, estratigrafia e composição. A análise técnica do aterro que cobria Göbekli Tepe revela que ele não é composto de solo natural, humus, mas de uma mistura heterogênea de cascalho de calcário, ossos de animais e fragmentos de ferramentas de pedra. O ato de backfilling, reaterro. Logística colossal. Estima-se que para cobrir o enclave D, o maior e mais preservado, foram necessários entre 300 a 500 metros cúbicos de material. Isso exigiria o trabalho de centenas de pessoas movendo entulho simultaneamente. Preservação intencional. O uso de cascalho de calcário seco criou um ambiente de drenagem rápida e baixa acidez, o que impediu a deterioração dos relevos finos nos pilares por mais de 10.000 anos. Ausência de camadas de ocupação. Ao contrário de um TEL, montículo de assentamento comum, onde encontramos camadas de lixo, cinzas e reconstruções domésticas, o aterro de Göbekli Tepe é relativamente estéril de sinais de habitação, reforçando a tese de que o material foi trazido de fora, especificamente para selar o local. Hipótese da cápsula do tempo, decifrando o quando. Por que enterrar o que se levou séculos para construir? A resposta técnica reside na precessão dos equinócios e na transmissão de dados a longo prazo. O relógio de pedra e a precessão. O eixo da Terra oscila como um peão, completando um ciclo a cada 25.920 anos. Como garantir que uma mensagem astronômica sobreviva por 12.000 anos? A única forma é a geometria de pedra coberta. Gatilho tecnológico: Göbekli Tepe foi enterrado no final do Younger Dryas, período de resfriamento global abrupto. Ao selar o sítio, os construtores garantiram que ele permanecesse intacto até que uma civilização futura, capaz de compreender a precessão e utilizar tecnologia infravermelha para mapear as mesmas estrelas, o redescobrisse. Abandono ritual. Por que em 8.000 a.C.? Por volta de 8.000 a.C., o complexo foi selado para sempre. Este período coincide com a transição definitiva para a agricultura e o início do que chamamos de civilização. Sepultamento de divindades. Na arqueologia simbólica, o ato de enterrar algo pode significar o sepultamento de uma era. Ao cobrir os pilares antropomórficos, os antigos podem ter enterrado seus deuses para protegê-los de uma degradação espiritual ou física eminente. O medo do céu. Uma das teorias técnicas, apoiada pelo Dr. Martin Sweatman, é que Göbekli Tepe servia como um observatório de monitoramento de meteoros. Se o perigo de impactos cósmicos diminuiu ou se a religião mudou para um foco terrestre, agricultura, o templo tornou-se perigoso ou obsoleto. Sepultamento de divindades. Na arqueologia simbólica, o ato de enterrar algo pode significar o sepultamento de uma era. Ao cobrir os pilares antropomórficos, os antigos podem ter enterrado seus deuses para protegê-los de uma degradação espiritual ou física eminente. Estruturas enterradas têm propriedades de ressonância diferentes.
Alguns pesquisadores investigam se o aterro foi projetado para atuar como um filtro acústico, permitindo que apenas certas frequências de ressonância terrestre, infrassom, passassem pelo monte, mantendo o sítio ativo de forma vibracional, mas invisível aos olhos. O enigma final do enterro deliberado reside na sua perfeição. Não há sinais de violência, guerra ou destruição por fogo. O sítio foi colocado para dormir. Densidade de informação para a era do web. Preservação da mensagem. Se Göbekli Tepe tivesse permanecido exposto, os relevos dos abutres, leões e escorpiões teriam sido apagados pela chuva e pelo vento em 500 anos. O enterro é a prova técnica de que a mensagem era para o futuro distante, não para os contemporâneos. O espelho do tempo. O James Webb é a nossa ferramenta para ver o que está oculto pela poeira cósmica. O aterro de Göbekli Tepe é a poeira terrestre que ocultou nossa origem. Ambos exigem uma visão especial, escavação científica, sensores infravermelhos para serem compreendidos. Conclusão. Técnica. O enterro deliberado transforma Göbekli Tepe de um simples templo em um dispositivo de armazenamento de dados de longa duração. Ao cruzar os dados do JWST sobre a formação estelar em signos com os alinhamentos enterrados, descobrimos que os antigos não estavam apenas rezando, eles estavam registrando a mecânica do universo.